Fala galera, sejam bem-vindos no É Mesmo Cabral. Quem vos fala é Ariel Cabral, o idealizador desse podcast. É uma alegria e um prazer recebê-los aqui para mais um episódio. E antes de anunciar o nosso convidado, e de antemão eu já aviso, o currículo do homem é pesado, viu? O cara é graduado. Eu queria pedir vocês para compartilhar os nossos episódios no grupo de família, no grupo dos colegas de trabalho, curtir, comentar, para que o nosso canal alcance novas pessoas e a gente venha a crescer. E o nosso convidado, já vou apresentar o homem, ele é ator formado pelo Teatro Universitário da Federal de Minas Gerais, licenciado em teatro pela UFMG, formado em gestão pública pela Universidade Norte do Paraná, pós-graduado em políticas e gestão cultural pela UFRB, pós-graduado em apresentação de rádio e TV, cantor, compositor, podcaster, e ele é o fundador e apresentador da Rádio Griot, que é a rádio do povo preto, e hoje trabalha também como assistente cultural. Ele é o nosso parceiro Ângelo Dias, meu irmão. Pô, que satisfação te receber aqui, viu? Satisfação toda minha, Pô, uma alegria de estar aqui, né, compartilhando um pouco da nossa história, falando sobre nossa trajetória de vida, sobre o que a gente pensa, é muito importante. Pô, cara, a gente tá para combinar a sua vinda aqui no É Mesmo Cabral já tem um tempo. Com certeza. Né? E eu vejo que seu movimento na rede, a produção de conteúdo que você faz, principalmente para o povo preto, fomentando a cultura, trazendo representatividade, isso é um valor, tem até um cunho social, né? O que você faz, o que o povo merece, né? Essa visibilidade, alguém que realmente dedica uma vida ali para fomentar esse conteúdo. Eu queria que você se apresentasse para os nossos convidados, falar de onde você veio, falar um pouquinho da sua infância, suas referências aí, a sua essência, de onde você veio, Ângelo? De onde que eu vim? Pô. Ou antes de mais nada, né? Essas formações aí, na verdade, tem um antes disso, né? Eu sou o Ângelo, filho da Lina, do Sérgio. Lina, empregada doméstica. Sérgio era motorista de ônibus, falecido. Sérgio, irmão da Muriel, namorado da Kênia, né? Enteada da Emily. Ótimo, isso mesmo. mesmo. E é isso, costumo dizer que eu sou só mais um neguinho aí, meio de tantos, mas não sou um neguinho qualquer, né? É isso mesmo, cara. Se você quiser se descrever também, a roupa que você tá, o seu estilo. Sim. Não, sou um homem preto, cabelo crespo. Hoje eu tô com uma blusa preta, com a logo da Web Rádio Griot, a rádio do povo preto, uma calça marrom. E é isso, olhos pretos. É isso mesmo. Eu sou daltônico, não sei nem que cor que é essa, né? Mas eu sou um homem preto, cabelo crespo, tô de óculos, relógio. Que cor que é essa aqui? Cinza. Isso, cinza escuro e com a logo do nosso programa, que foi feito com muito carinho pelo um dos nossos patrocinadores, que é a Ruana Camisetas. Meu cara, uma alegria te receber aqui, saber de onde você veio, quem foram os responsáveis, né, pela sua estadia nesse momento da vida, né? Você falou dos seus pais, demonstra muito respeito. Conta um pouquinho da sua infância, como foi a sua infância? Você teve sempre contato com seus pais? Sim, tive essa alegria, né? Nem todas as crianças pretas, principalmente, têm esse contato com o pai, com a mãe, mas eu tive essa alegria da zona norte de Belo Horizonte, periferia, né? Um território ali. Eu brinco que é sentido ali norte de Minas, norte de BH, né, Zona Norte, bairro São Bernardo, perto do aeroporto da Pampulha. Dormia escutando muito zunido de avião, chegou até a cair um avião na minha rua. Nossa, cara. Mas sempre morador de periferia, né, desses territórios longe do centro de Belo Horizonte, fora da Avenida do Contorno, né, dessa cidade que foi construída primeiro para ficar na Avenida do Contorno. Não, era lá da Zona Norte e agora sou na Nordeste. E eu cresci no São Bernardo. Teve uma época que eu morei no Letícia, mas eu era muito pequeno, Santa Mônica, mas sempre ali naquela região, ali nessa região periférica. Eu e minha irmã, a gente cresceu assim, numa rua que passava muito ônibus, uma das ruas principais do bairro, né, do posto de saúde São Bernardo, e aí a gente não podia brincar na rua, né? Mas era um lote, aqueles lotes, né, que morava 3, 4 tios. Tradicional, pé né? de manga, pé de abacate, bananeira, seu Adão, né, ali, meu avô, né, morava ali, o avô paterno. Mas nas férias eu ia lá para Santana do Paraíso, perto de Patinga, no Vale do Aço, ia lá
ver o meu avô materno, o seu Albertino, que eu considero um dos primeiros... O meu primeiro mestre das artes, que ele não sabia, mas ele estava ali contando história, bem essa coisa do griot mesmo, de contar história e tal. E foi assim que eu cresci, né? Cresci na capital, mas todas as férias escolares que tinha, eu ia lá para Santana do Paraíso e Patinga. Que legal, cara. Eu vi que você falou com muita alegria e brilho nos olhos, né? A composição da sua família eram você, seu pai e sua irmã? Sua mãe e sua irmã? Isso. É. 4. Os 4, né? Seu Década pai falecido de já? 90. Década de 90. Meu pai faleceu em 2006, né, motorista de ônibus e tal. E é isso, assim, nós 4, às vezes tinha um animal de estimação ali. Né? Pra compor, né? Isso, tinha uma cachorra, assim, meu pai chegou com ela velha lá, a Lúcia, que era tipo a Priscila da TV Colosso. Nossa. Só que ela chegou já bem velhinha, com os dreads, assim, no pelo. Mas é isso, foi uma infância bem feliz, assim, né? Década de 90 aconteceu muita coisa no país, né? Não só a Copa do Mundo de 94, mas muitos acontecimentos, assim, Mamonas Assassinas e tudo mais. Muita coisa, hein? Muita coisa. Muito movimento, né? No mundo todo. Sim. Uma época de transformação, assim, né? Nos anos 2000. Pois é, o cara é uma alegria saber de sua família. Fala um pouquinho da sua mãe, como que é a sua relação com ela, como que foi sua relação na infância com a sua mãe. Fala um pouquinho do seu pai também. Meu pai era mais calado, né? Como a maioria dos homens, assim, falando pouco. E tem até uma música do Black Pantera, que é uma banda de rock daqui de Minas, né? Que eu acho bem legal, que fala um pouco sobre isso, né? Que o homem fala pouco, que isso é um problema e tal. Mas sempre presente, assim, dentro de casa. Mas a gente tinha mais um contato mesmo com a minha mãe, assim, que sempre falava para estudar. Me levou no Centro Cultural São Bernardo, quando ainda era uma casinha onde era o antigo final do ônibus. E aí, assim que abriu o Centro Cultural São Bernardo, ela me levou lá para pegar livro, coleção Vagalume. E ela incentivando a gente a ler. A gente aprendeu a ler praticamente com ela, assim, depois na escola. Revista em quadrinhos, ela sempre gostava de ler, apesar de não ter terminado o ensino fundamental, né? E aí ela sempre ali incentivando a leitura e os estudos e tal. Hoje ela mora lá em Santana do Paraíso, né? Infelizmente ela teve um AVC uns 5 anos atrás. Aí direto, todo mês eu vou lá, canto uma música para ela. Mas é isso. Meu pai sempre incentivou a questão da arte, assim, né? Quando eu comecei a cantar e tal, primeiro eu comecei com a banda, né? De rock, assim. Ele era meu hold, assim. Ia no show tudo, tem até foto dele. No show sempre incentivando. Né? Não era daqueles pais que falavam, não, mexe com isso não, vai estudar, ganhar dinheiro, essas coisas não assim. dá futuro, né? Aquele Isso clichê, né? Sempre incentivando, assim. Essa é uma memória bem boa que eu tenho dele. Que legal, cara. É bom saber e saber desse apoio da família, né? Quando a gente vê um artista assim consolidado, você é um artista consolidado. As formações, antes dessas formações acadêmicas, né? As formações de relação com mãe, com pai, esse fomento da arte dentro de casa é o que te dá essa qualificação hoje, né? Além dessas qualificações acadêmicas, esse contato com a arte junto da família, que é uma arte mais natural, né? Mais orgânica, né? Onde a gente consegue criar ali dentro da relação familiar. Muitas peças saem de dentro da família, né? A gente vê o Paulo Gustavo aí, criou peças dentro da família. Minha irmã é uma artista também. Então, assim, esse apoio da família, esse fomento da cultura dentro de casa é muito importante. Você falou do seu avô, né, materno, Isso. que ele foi seu primeiro mentor. Conta um pouquinho dessa relação com ele e se foi ele o responsável por fomentar essa decisão de ser um artista. Então, ele lá de Santana do Paraíso, faleceu assim com uns 90 anos. O registro, né, naquela época era meio confuso, assim, mas ele sempre falava, 80 anos não são 80 dias, ele sempre falava isso. E sempre contando histórias. Toda vez que eu ia pra lá nas férias, eu via ele contando história, e contando, interpretando, e tocando a sanfoninha. Indiretamente, eu considero ele como primeiro mestre, assim, né? Porque eu cresci vendo aquilo, tava interpretando e contando, fazendo vozes diferentes, assim, várias histórias de assombração. E eu sou muito feliz, né, desse contato. E hoje eu considero, assim, ele o primeiro mestre, assim, né? Que contava muita história legal.
todo mundo conhecia ele na região, ele da marujada, né, como se fosse o congado, só que marujada, que é uma tradição que bem forte ali na região de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, né, a marujada e o batuque, que é uma dança, né, de bater o pé no chão, assim, muito interessante. E eu cresci vendo isso nas férias, isso daí foi fazendo parte da minha formação cultural, meio que sem eu perceber. Hoje, mais consciente, eu entendo isso, Total, assim, né? consigo entender. Pelo que você faz, né? Essa junção de muitas coisas voltadas para a arte, inclusive a interpretação de história, você tá com a Rádio Griot, tá trabalhando com peças, né? Vem trabalhando como produtor cultural. É importante a gente saber desses mestres e reverenciá-los, né? Porque são figuras, além de ser um familiar querido, né? Porque o avô tem uma representação muito grande pra gente, mas saber desses mestres e reverenciá-lo, porque a gente não distancia da nossa essência, né? É muito importante isso. Com certeza, os mestres da cultura popular, né? Esses grandes mestres da cultura popular que as universidades vêm reconhecendo agora. Vêm dando diploma, que é bem simbólico, porque eles sempre foram mestres, né? Não é porque não tinham diploma, não têm um diploma, aqueles que não têm, que eles não são mestres. Mestres respeitados em suas regiões, em suas comunidades. E é uma contradição que vai passando, né? De família, assim. Tem acontecido uma dificuldade, né? De passar isso para os mais novos, mas sempre vai ter um jovem ali, um neto, alguém que vai herdar essa tradição e nunca vai deixar acabar. isso perder, né? Sim. Agora eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação acadêmica, o porquê do teatro. Conta antes um pouquinho da banda de rock. Essa aí é... A banda de rock. Tudo começou por aí, né? Crescia ouvindo Legião, pop rock, assim, influenciado por um tio, não esqueço isso, um tio que morava no mesmo lote, assim, lá no São Bernardo, que comprou um violão. E aí eu já cresci o olho, acho que foi uns 14 anos, 13, 14 anos. Aí eu fiquei enchendo o saco do meu pai, ó, vou querer um violão. Acabou que meu pai me deu um violão, eu aprendi a tocar e ele não aprendeu. Tio William, né? Eu fico brincando, chamando de tio Will hoje em dia. Ele não aprendeu a tocar violão, mas eu aprendi. Só que aí eu pegando nas cifras, assim, comecei a compor. Entrei para uma escola de música em Venda Nova. Lá eu conheci um companheiro de banda, assim, da minha primeira banda, que foi o Cascão, da banda Terráqueos. E aí a gente montou uma banda cantando. Ele já tinha começado a montar a banda. A gente montou uma banda cantando pop rock, mas era uma mistura mais pro lado de Raimundos, rapcore, Marcelo D2, o Planet Hemp, assim. Aí a gente juntou aquilo e formou uma banda no ensino médio. Já tocamos na escola ali no ensino médio, no Wilton Rocha, que fica ali no 1º de maio, assim que começou. E daí eu conheci um grupo de teatro, né? O teatro... me chamaram para fazer trilha sonora. Você estava falando aqui antes de começar, né, de fazer trilha sonora. Foi assim que eu comecei. Daqui a pouco você tá atuando também. Olha o perigo, né? Pois é, me chamaram para fazer uma trilha sonora. Eu falei, eu nunca fiz isso não, mas vamos lá. E era uma proposta que eles estavam montando uma cena para a Cida Falabella dirigir, né, a Cida da Zap 18 e tal. E o Rogério Gomes também, que já tinha uma companhia profissional, estava estudando, né, no Cefar. E aí eu fiz a trilha sonora, cantava a música lá de fora, e a Cida viu e falou, ó, você tem que cantar na cena. Aí eu pensei, ó, vou estudar e fiz a inscrição pro TU, daí eu fiz teatro universitário, técnico de 3 anos, e depois a faculdade, foi assim, né? Quando eu fui pra licenciatura, eu falei, eu quero pesquisar o teatro, um teatrólogo brasileiro, teatro político, porque antes eu tinha... Eu assumo que eu tinha um preconceito com o teatro, que eu achava que o teatro era besterol. E aí eu escutava as propagandas, via aquelas comédias, né? Não tenho nada contra quem faz, assim, respeito, é teatro. Só que eu não queria, né? Pelas experiências que eu tinha na música, sempre compondo música de protesto, né? Indignado com as questões sociais que a maioria maioria não, que o povo da periferia do Brasil sofre. Eu queria fazer um teatro político. E aí... Depois do TU e já com a Cox, assim, já depois do meu Canto de Graça, que foi o primeiro espetáculo profissional,
E aí eu entrei para a licenciatura para pesquisar o teatro do oprimido do Augusto Boal, assim, é uma grande referência no mundo de teatro político brasileiro, assim, cara brasileiro, nasceu aqui, referência no mundo todo de teatro do oprimido. Mas foi isso, assim, sempre focado, assim. Eu entrei para a faculdade porque eu pensei, assim, depois de ter feito a Arena da Cultura, né, que é da Escola Livre de Artes da Prefeitura, uma grande escola, assim, sou uma cria do Arena. Conheci o grupo de teatro, eu falei, eu vou me profissionar, vou buscar um curso, né, sério, assim, também, além do Arena, mais profissionalizante. Aí eu fiz o TU, e aí depois eu falei, quero continuar, vou para a licenciatura, professor, pesquisar o teatro como uma ferramenta política, né, como uma arte marcial, como um dos livros do Boal fala. Aí eu fiz a licenciatura também. Entendi. Aí veio outras ideias, e daí eu continuei, né, após e tal. Não, legal, cara. É bom saber disso, porque mostra também até uma condução muito consciente, né, da sua arte, assim, né? Você já sabia mais ou menos ali o que você queria, e ao longo das oportunidades, né, que foram surgindo, você foi de maneira bem consciente mesmo, decidindo os caminhos que você iria trilhar, né? Sim. Eu queria aqui, falando aqui, nós brincamos aqui nos bastidores aqui, né, da Neguinho Presidente. Fala um pouquinho pra gente dessas construções artísticas voltadas pra política que você tem feito esse movimento aí. Então, Neguinho Presidente surgiu com um incômodo, assim, né? E eu pensando por que as coisas são do jeito que elas são, audacioso, né? Hein? Eu fiquei assim, gente, por que as coisas são do jeito que elas são? Aí, como eu já disse, começou lá na música, influenciado depois da Legião. As composições. Legião, pop rock, eu não me sentia representado. Quando eu olhava essas bandas assim, Legião Urbana, depois que eu descobri, né, que o único que não teve sucesso na Legião foi o baixista, que era Renato, negro. Né? Podem dizer que foi coincidência, né? É o único que acabou pobre e tal, uma tragédia. Preto. Então, aí depois veio o Rapa, né? Uma banda que me influenciou bastante, assim. As letras, todas as questões sociais que traziam para as músicas, né? Deu uma parada, assim, até um tempo. Mas, e daí fui pro teatro, já incomodado com isso, né? No primeiro espetáculo que eu fiz, o Meu Canto de Graça, tinha um distanciamento brechtiano, né? Quem gosta de teatro, assim, pesquisa aí o Brecht e tal. Que eu trazia, assim, eu, Ângelo, negro, na época eu tinha nem 30 anos, né? Morador da periferia e tal. Já essa questão social, assim, né? E que me incomodava bastante. E aí eu fiquei pensando, assim, na música, que é um espaço de poder, né? Eu fui pensando nos espaços de poder e tomada de decisão, assim. Por que, né, se a gente for parar para pensar, a gente tem poucos políticos negros. Na música, se a gente for parar para pensar, aqueles que fazem sucesso... Tem os nossos representantes pretos, sim, na música sim, mas eu não via isso no pop rock. Beleza, então vou deixar a música assim, ó. A música você pode olhar assim, que é o lugar, assim como no esporte, que tem muitos representantes pretos, assim. E aí a política, se a gente for contar, quantos vereadores negros tem na sua cidade? Né? Eu pensava assim, quantos vereadores negros tem em Belo Horizonte? Isso considerando a época, né? Sim. Hoje dois, 3. Quantos governadores negros já teve? Quantos prefeitos negros já teve? Eu pensei, são poucos. Aí eu fui pesquisar, assim, será que eu tô certo mesmo? Aí eu fui pesquisar lá as estatísticas e fui vendo cada vez menos pessoas pretas nesse espaço de tomada de decisão da política. Aí eu pensei, gente, será que a gente já teve um presidente negro? Aí eu descobri o Nilo Peçanha, que dizem que ele não se considerava negro, né? O Abdias Nascimento, grande político negro, teatrólogo. Abdias era um ser fantástico, assim. Ele chegou a ligar para a família do Nilo Peçanha, que o Nilo Peçanha foi um político brasileiro que substituiu Afonso Pena quando faleceu e tal. E aí eles falaram, não, Nilo Peçanha não era negro, não. Ou seja, não tivemos realmente um presidente negro no país, que se considerava negro e tal. Aí vão dizer que era questão da época também, sempre vai ter essa questão. Mas, enfim, essa ideia de pesquisar os negros na política veio desse incômodo de não se sentir representado. De um incômodo de... Será que é por isso que a maioria das pessoas que são assassinadas no país são pessoas negras? Será por isso que a gente tem poucos negros médicos, né, na medicina? É tanta coincidência, né?
Pois né? não pra não ter pode uma ser, crítica né? mais consciente, né? Sim, aí eu comecei a pesquisar, eu tive contato com um grande escritor. Na hora que eu fui pesquisar, nem tantos livros tem sobre isso, né? Sobre a ausência de pretas e pretos nos espaços de poder da política. Aí eu encontrei o Osmar Teixeira Gaspar, que ele estava terminando de... Ele ia publicar o livro dele, o doutorado dele, que foi orientado pelo Kabengele e tal. Cheguei a fazer contato com esse advogado de São Paulo, né? E aí ele pediu que ele ia... coincidentemente, ele ia lançar o livro por uma editora daqui de Belo Horizonte. E aí ele falou comigo, faz o contato aí com a editora, porque eles estão com dificuldade em mandar documentação para assinar e tal. Aí eu fiz o contato, falei com ele e tal, ele falou que conseguiu, só que aí ele veio a falecer, mas o livro foi publicado ano passado. Aí eu comprei o livro, conversei com a filha dele. É um livro, uma referência, assim, que pesquisa sobre a ausência de pessoas pretas na política em São Paulo, assim, no estado de São Paulo, tem esse recorte. Mas sempre incomodado, né, por essa falta, dessa ausência de pessoas pretas nos espaços de poder e tomada de decisão da política e outros espaços também, que surgiu o Neguinho Presidente, primeiro como podcast. Aí eu pensei, vontade de fazer teatro, tem muito tempo que eu não faço. Tinha parado de atuar para estudar, né? Para focar nos estudos, e aí, vamos fazer essa pesquisa. E aí o podcast surgiu primeiro, mas como uma ferramenta de pesquisa para o espetáculo, né? Em 2019, 2018, 2019. Daí veio a pandemia. E aí a gente fez, né, junto com outras pessoas, formou um coletivo e fez a Neguinha Prefeita. Neguinha Prefeita, né? Neguinha Prefeita e tal. E que foi eleita a primeira prefeito, o primeiro prefeito negro de Belo Horizonte. E a ideia é continuar até que esse personagem seja eleito o presidente do Brasil. Minas Gerais nunca teve um presidente, um governador, né? Minas Gerais nunca teve um governador, uma governadora preto, negro. A gente teve a Macaé, a primeira deputada estadual, depois de tantos anos. Agora, né? Que absurdo. Agora, assim. Ela foi secretária primeiro, deputada, tá tendo outros, né? Vem surgindo outras figuras, assim, na política. Mas a ideia surgiu assim, não sei se deu para explicar. Deu para explicar. Contexto, assim, a ideia é continuar pesquisando, né? Até é bom você trazer as referências para a gente entender que não é um trabalho criado assim, somente de uma incompreensão ou uma falta de representatividade. Você foi buscar e muito dessa pesquisa você teve que trilhar um caminho, você teve que abrir um caminho para construir isso, né? Poucas referências, pouco material de pesquisa, né? Inclusive o material principal que você foi só utilizar ele agora no passado, né? Com a publicação desse livro. Sim. Qual que é o nome do autor? Osmar Teixeira Gaspar. Qual que é o nome do livro? Até o final do... Viu? Nós vamos lembrar. Osmar Teixeira, vou ver se a produção Osmar olha pra Teixeira gente. Gaspar, é uma capa branca, assim. Eu conversei com a filha dele emocionada, assim, que ele mesmo, que legal, faleceu, mas ele deixou esse estudo importantíssimo, assim, que ele traz todo um histórico, até mesmo antes disso, fala sobre uma falsa democracia racial no país, de uma ideia que teve na década de 80, eu vi isso no livro, coisa absurda, assim, que era fazer com que as mulheres negras parassem de ter menos filhos, assim, meio que uma esterilização, assim. Na década de 80, isso em São Paulo era meio que quase que virou uma política de Estado, assim. Então é um livro muito interessante, assim, que todo mundo tem que ler, assim, para entender um pouco. Alguém que vivenciou, né? Além de trazer, teve a vivência e trouxe isso na escrita pra gente, né? Sim, orientado por um grande mestre, né? Assim, o Kabengele, que é o cara de um livro conhecidíssimo, que é a Necropolítica, né? Que fala sobre esse extermínio de pessoas negras no país, que acontece no país. Nossa, você tá falando a gente tá falando de política aqui, não foi nosso combinado nem de falar de política, mas é importante que a gente fale disso. Até Igual dizia, né? Todo teatro é político, até aquele que fala que não é político. Todo movimento ele é político, né? Todo movimento é político, vai te influenciar no feijão que você compra, na passagem, né? Política é uma arte também, né? De gerir uma cidade, um estado, um país, é uma arte de dialogar, né? Deveria ser respeitada, assim, né? A democracia, aquela democracia que surgiu na Grécia, ela já vem uma democracia para poucos, assim, se a gente for parar para pensar, porque poucos eram considerados cidadãos, tinha que ser homem. Começa tinha que por ter aí. Dinheiro,
Então a gente tenta aí uma democracia representativa mesmo, e uma participação popular, que é o que eu acredito. É bom a gente tirar essa ideia da política, essa ideia de que política não é uma coisa boa, porque quanto mais a gente permanecer com essa ideia, mais distante de mais representatividade, mais distante de políticas que realmente colaboram, né, com o desenvolvimento da pessoa preta, e a gente vai quebrando um pouquinho. Eu falei que a gente não falou de política, mas foi bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque no episódio anterior a esse, a gente gravou com... Na verdade, era um rapaz que trouxe a ideia de um projeto, mas que também estava se candidatando agora a ser vereador aqui de Belo Horizonte. E depois desse episódio, eu vou deixar registrado, possivelmente vai vir um outro vereador já eleito. Legal. Mas é bom a gente trazer, porque o Hermes Cabral não tem essa ideia de fomentar a política, mas é importante a gente, inclusive você trazendo essa reflexão da gente, de tudo é política, isso aqui é político. Sim. Acaba que isso é político. Se a gente está fomentando esse assunto, trazendo a representatividade, tem um viés forte político. E aí trouxe um pré-candidato, a gente vai trazer um candidato, mas para falar mais das histórias de vida e do que eles fazem. E aí trazendo essa visão da política de ambas as partes, e você no meio central ali, um pesquisador, né? Sim. Sobre o tema e com esse viés mesmo da população, né, periférica, das comunidades, principalmente da pessoa preta, né? Porque nada é coincidência, né? Essa falta de política, essa falta de acesso, de oportunidade. Nada é coincidência. Hoje mesmo, né, eu estava pesquisando o Atlas da Violência que saiu. Continua, né? Mais de 70%, 75%. Ali na base ali dos 80% das pessoas, de homicídios no país são de pessoas negras. A gente não pode aceitar que isso é uma coincidência. Isso não é uma coincidência. Por que entra governo? Né? Uma coisa é a política partidária, o governo e tal. Entra governo, sai governo, isso não muda, né? Por que será? E o nome do livro aqui, ó, Eleitores e Candidatos Negros em São Paulo, Reflexo das Estruturas de Poder e Dominação Racial e Privilégios no Brasil, do Osmar Teixeira Gaspar. É um livro em época de eleição ou não, a leitura é bem-vinda desse livro, né? Sim, ele fala também das dificuldades que a pessoa tem, né? De se candidatar, uma eleição é cara. Na época que ele escreveu, continua sendo cara. Conseguir votos, bater perna, tempo. Aquela pessoa que trabalha, que estuda e aí quer entrar nessa aventura assim, de candidatar, né? É um desafio, né? Esse tempo é dinheiro, né? Então não é fácil. Ainda mais que o dinheiro tem mudado essa ideia, mas sem perder a realidade que a gente vive, né? Mas infelizmente chega por último, né? Para a pessoa preta, né? As oportunidades não deveria, tem mudado, né? Graças a Deus tem mudado, a gente tem batido de frente, né? Eu acredito muito que a internet democratiza muito esse conhecimento. É uma forma de fomentar, né, mais pessoas pretas na política. Você fez uma série aí com entrevista com vários políticos, né? Conta pra gente, assim, o que você extraiu disso tudo aí, desse contato com você? Então, aí a ideia do podcast é isso, né? Locais de poder e tomada de decisão. Então, na política, entrevistei vários pré-candidatos e candidatos na eleição de 2020, depois de 2022, e aí das artes também, tive uma série do Neguinho Presidente, que era com o Teatro Negro em Minas Gerais, que foi através de recurso da Lei Aldir Blanc, mas esse lance da política foi muito interessante, né? Conversar com gente de diversos lugares do Brasil. O que eu fiz, cara? Eu peguei a plataforma assim, dos candidatos que tem do TSE, e fui procurando, assim, e olhando quem se declarava negro e tal. E aí teve gente lá do Acre que eu entrevistei. Muito interessante, uma pré-candidata lá do Acre. Teve gente da Paraíba, de Pernambuco, Rio Grande do Sul. E aí entendendo um pouco a história de vida dessa pessoa e por que ela estava querendo entrar ali na política, né? É um material enriquecedor, que é muito interessante isso. Que tá na plataforma, tá na internet, né? Como você diz. É uma ideia que o Milton Santos traz, o grande geógrafo negro brasileiro Milton Santos, que ele trazia a ideia por uma outra globalização. O que a gente faz com a tecnologia
para mudar a ordem das coisas que estão aí, né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É isso, pegar isso e transformar ao nosso favor, assim, das pessoas mais pobres, assim, né? Que sobrevivem, não conseguem viver dignamente, né? Sobrevive dignamente. E é muito legal isso que eu tô falando, isso por quê? Porque todo esse material, esse tanto de horas que eu fiz de entrevista tá nas plataformas, assim, eu espalhei pelas plataformas de podcast e tá lá, enquanto, né, tiver a rede, né, tá lá, e aí a ideia é isso, é muito interessante, foi muito interessante conhecer a história de vida dessas pessoas que moram em territórios diferentes, né, regiões diferentes do país, assim. Entrevistei de gente que se acha mais à esquerda, né, pensando assim, ó, na política, direita, Fernando Holliday em São Paulo, foi muito interessante entrevistar eles. O Renato, entrevistei o Renato lá no Paraná, que hoje é deputado, né, mas na época era vereador, sendo os problemas lá de sempre, tentando puxar o tapete dele e caçar ele. Entrevistei uma moça, uma mulher lá na Paraíba, cara, muito legal, que era doméstica, e aí ela estava candidata em 2020, ganhou a eleição, fiquei muito feliz dela ter ganhado a eleição. Então é isso, cara, é muito enriquecedor, assim. A gente vai buscando representatividade, né? E na ausência a gente encara, né? Se não tem, eu vou, né? Sim. Se não tem, eu vou. Eu vi que a gente falando disso, dessa pesquisa sua e dessa formação, 4, 5 anos atrás, a gente não tinha tanto representante político preto, ou que se declara, né, preto ou negro. E hoje a gente já vê esse fomento. Eu acredito que tem a ver sim com a tecnologia, as informações estão chegando em mais lugares, apesar da gente, não é uma questão ilusória de achar que não tem lugar, que não tem acesso à internet. Realmente ainda tem no Brasil lugares que não têm acesso à internet, e essa democratização, né, do conhecimento. Foi legal saber dessa questão da política, dessa vontade, essa gana que você tem de fazer arte voltado para isso. É uma outra visão da arte, muito interessante. Eu ser bem sincero, me abriu um olhar mais amplo para isso. É até uma forma da gente disponibilizar mais conteúdo em relação a isso. Eu queria falar, além da política, eu queria que você contasse um pouquinho mais. O que você anda fazendo, qual que é a forma. Eu sei que você é um produtor também de conteúdo, tá sempre aí nos festivais, sempre entrevistando. Fala pra gente um pouquinho aí dessa vida aí de criador de conteúdo. Então, um criador de Não sei nem se conteúdo essa é a à palavra. margem, eu posso dizer assim, porque a gente sabe de todas as dificuldades, que não é fácil a gente criar conteúdo que não é comercial, né? Mas é uma coisa que eu gosto de, inclusive, ir nesses festivais, né? Tive agora recentemente no show do Xande, de Pilares, cantando Caetano. Nossa, sensacional, E hein? o Djavan, assim, na abertura de um festival aqui no Parque Ecológico em Belo Horizonte. E é muito legal isso de conhecer pessoas novas, pretas, que estão nesse momento de lazer, porque a gente tem o direito também, né, de estar nesse momento de lazer. E ali, grandes artistas, né, pretos que estão ali no palco, e aí conhecendo essas pessoas, pedindo a opinião delas, né, nesse momento de lazer, que é isso que é importante também. Tive na Feira Preta em São Paulo, que é uma maior feira de empreendedorismo, empresários negros da América Latina, assim, que movimenta milhões, e pretendo, assim, quanto antes estar lá no Afropunk, em Salvador, mas ao mesmo tempo cobrir festivais e eventos de artistas da periferia também, de território, que não está, né, festivais. Então eu faço contato com assessoria de imprensa, tenho umas assessorias de imprensa que são muito legais, assim, que trabalham com esses projetos, e ao mesmo tempo cobrindo esses festivais com esses grandes artistas, né, sempre com foco na arte preta, assim. E ao mesmo tempo lá na Web Rádio Griot, a Rádio do Povo Preto, que é o seguinte, desde criança eu ouvia a rádio, cara. O radinho, meus presentes, esse era radinho a pilha, que eu dormia, colocava debaixo do travesseiro. Muito do esporte, né, por conta do Cruzeiro, torço pro Cabuloso. Somos dois. Muito por conta do esporte e tal, mas escutando muito rádio, eu acredito muito na força do rádio. Querendo ou não, as pessoas acham que vai diminuir, né, que o rádio sempre passa pelas eras, assim, o rádio vai acabar, vê a televisão, o rádio vai acabar.
veio a internet, o rádio vai acabar e o rádio tá aí. Aí tive a ideia de criar essa ferramenta de comunicação também. Quando eu fui pesquisar quem são os donos de emissora de rádio pretos. Mais uma vez, né? Mais uma vez, nesse espaço da comunicação, que é considerado aí o quarto poder, né? Que é muito importante a comunicação, televisão, internet, esses grandes meios de comunicação que influenciam a nossa vida, assim, quem são esses donos? Não achei pessoas pretas, eu falava, vamos criar essa web rádio, a rádio do povo preto, que toca música preta, que entrevista artistas pretos, comerciantes, a ideia é essa. Muito fala assim do black money, né, de um incentivar o outro, mas nem precisava dessa palavra em inglês, não, é isso. Eu acredito, não, tem até uma música do Emicida que fala isso, quem sonha junto, sobe junto, né. Se a gente não se incentivar, se a gente não se reconhecer, for esperar né, dos outros, assim, dessa branquitude, dessa classe média que é a classe dominante desse país, assim, que hoje eu comprei um livro que fala sobre o Pacto da Branquitude, né, que é uma classe média que está aí, se a gente for entender, né, como é que as coisas começaram nesse país, né, a escravidão e essas pessoas que têm o poder aquisitivo ali da Faria Lima, ali em São Paulo, né? Os grandes empresários, 1% do país que tem a maior renda, assim, são pessoas brancas, têm o privilégio, que não quer perder esse privilégio. Se a gente for esperar dessas pessoas, né? Na verdade, que são a minoria que tem maior poder aquisitivo assim, de fomentar, nos entender. Tem que ser a gente mesmo, a gente pela gente, assim. É importante a gente olhar para o outro preto e ver também que ele é uma potência, né? Sim, começar essa valorização, né? Porque tem a questão do racismo estrutural que às vezes a gente não enxerga, né? Sim, apesar de ser sutil, né? a gente é preto e não enxerga que o outro preto é capaz e ele é uma potência. Se a gente começar a dar as mãos e começar cada vez mais ver os espaços, essas pessoas nesses espaços, né, de referência, de tomadas de decisões, né? Sim, a gente está no meio de uma Olimpíada agora, né, cara? E aí você vai ver a Rebeca Andrade, mas assim como a Rebeca está se destacando na ginástica, no esporte, como o Pelé se destacou e tantos outros, a gente tem muita gente em diversas áreas, né, com capacidade se destacando também, que muitas vezes a gente não conhece, né, no mercado, na economia, na medicina, pesquisadores, vários. Eu descobri outro dia que comprei um livro da Bárbara que várias invenções surgiram na África. E isso a gente não imagina quando uma criança cresce com essa noção, né? Ah, eu sou preto e tal, de descendência africana, né, de herança africana. Quando ela pega um livro assim que vê que várias invenções surgiram na África, isso muda com certeza. Essa criança vai crescer de uma outra maneira, com outro pensamento, né? Isso é muito importante. E esse seu podcast, nosso trabalho, eu acredito que é esse, né? Exatamente. Contar as histórias e nas nossas referências e tal. É bom você falar disso, da representatividade, porque o Brasil agora, as Olimpíadas não acabaram, a gente está nas últimas semanas das Olimpíadas, e os últimos, salvo engano, os 2 ouros que o Brasil teve até agora foram com 2 pessoas pretas. E engraçado, 2 mulheres, né? Que com condições assim. A Rebeca, desde pequenininha, teve esse amparo assim, né, dos pais em relação ao esporte, mas uma vida muito simples e muito difícil. E a outra representante do Brasil, do judô. Sim. Que uma vida muito simples, veio de um projeto, já com constituição de família hoje, e dedicar uma vida ao esporte e se manter, né? A gente falou do mínimo, né? Às vezes não tem nenhum mínimo ali para poder se manter ali no esporte, e mesmo assim consegue e chega lá nas Olimpíadas disputando com o mundo todo. Não é numa igualdade, a gente sabe que vem de uma desigualdade em muitos aspectos, e mesmo assim consegue superar e conseguir um lugar de destaque, assim, né? Um destaque. São os verdadeiros criadores, quando você fala criador de conteúdo, é isso. Né? Quando a gente vai estudar a vida dessas pessoas, o conteúdo da vida dessas pessoas, esses deveriam ser, né, as pessoas que realmente conseguem viver bem por conta dos seus conteúdos e influenciar positivamente assim, a nossa vida, né? É porque elas chegaram num momento assim tão grande que não tem como não reconhecer, né? Sim. Não tem como. E aí você falou no início, né, do Emicida, você falou antes, né, que o Emicida fala, quando a gente
se você sobe junto, se você vai com outras pessoas, seu sonho junto, sobe junto. Então é o que aconteceu. Com certeza a família delas hoje vai ter uma estrutura diferente. E quanto mais a gente promover isso, mais acredito que meus filhos, né? Quando estiverem mais velhos, né? Eu ainda não tenho, já estou pensando na ideia. Eles vão pegar um mundo diferente. Sim. O seu trabalho vai colaborar com uma visão diferente. O meu trabalho, em algum momento, vai colaborar para que alguém tenha uma visão, vai trazer um conhecimento. Pô, viu o Hermes Cabral, estava o Ângelo Dias falando sobre isso, aquilo. Então, assim, a gente vai começando a estar nesses lugares, né, de mais tomada de decisão, seja ela no campo político, no campo privado, né, em grandes empresas, em cargos de gerência. E ver sua referência, sua formação aqui, né, é muito legal, cara. E eu brinquei no início falando, mas é bom ver uma pessoa preta com tanta formação acadêmica, porque você, além de você ser um ator, um compositor, você é um intelectual, um pesquisador, entendeu? Um criador, né? Porque além do teatro, você tem a Rádio Griot, tá sempre criando projetos aí para terem apoio das leis, né? Sim, os projetos você tinha perguntado. Tem 2 projetos, que é pesquisar as comunidades quilombolas, né? Lembrando do Quilombo do Palmares, que foi a primeira organização assim, política que eu considero no Brasil, que teve uma resistência aí de séculos contra a tentativa da coroa portuguesa de desestabilizar, né, o quilombo desse lugar, onde não só recebia pessoas negras fugindo dos maus tratos, da crueldade da escravidão, mas também recebia pessoas brancas, indígenas. Então a minha ideia é pesquisar esses quilombos que existem em Belo Horizonte. Eu vou entrevistar os 6 quilombos que são reconhecidos e entrevistar também os quilombos, as comunidades quilombolas do estado, assim. E aí eu vou visitar algumas comunidades quilombolas no estado. Minas Gerais tem bastante comunidade quilombola. E depois a ideia é pesquisar nacionalmente, e eu já penso algo da América Latina, assim, já tenho uns contatos na Argentina, pessoas negras, porque pouco se fala, né, dos negros na Argentina, no Uruguai, e aí a ideia é essa, né, até chegar num pan-africanismo, assim. Além disso, tem esse do projeto do Neguinho Governador. Comecei a pesquisa para escrever o texto teatral pelo doutorando Guilherme, ele vai me orientar, quer dizer, né? Eu vou escrever, ele vai me orientar, fazer tipo uma consultoria, assim, fazer com ele, da gente escrever um texto, eu escrever um texto sobre esse primeiro governador negro eleito em Minas Gerais. Vou conversar com as pessoas de diversas regiões do estado também, mais com foco na política, né? E é isso, é manter a rádio, lutando assim, né, contra o cansaço, mas muita coisa, a gente né, quer fazer, a gente quer fazer e o foco não é o dinheiro, assim, a gente quer sobreviver bem, quer viver bem, né, se manter, porque é isso, a gente tem que ganhar o justo, assim, e viver bem, né, todo mundo quer viver bem, só que sem pensar, assim, em sucesso, fama, isso daí já ficou para trás, a gente tem algo maior do que isso, né? Que o dinheiro não paga, né? Não tem como se colocar na balança, isso daí o dinheiro não vai dar conta de suprir. Não tem jeito. Isso a gente, quando luta por um mundo mais justo, né? A gente sai da nossa zona de conforto, né? Com certeza. Para fazer isso tudo que você faz, você abriu mão de muitas coisas, né? Está trabalhando até hoje, chegou aqui para gravar com a gente depois de 8 horas aí de trabalho, né? Árduo, né? Recebendo lá, né, as propostas dos artistas de se apresentar na Funarte, né, um espaço aberto, assim, que não paga para se apresentar. Tem esse trabalho também que é importantíssimo. Ô Ângelo, conta um pouquinho pra gente, assim, o que te inspira a tá fazendo isso tudo que você faz, cara? Assim, algo interno, assim, que você fala assim, não, eu preciso fazer isso, porque, por tudo isso que você já falou, né, de representatividade, tem algo além disso que te inspira a continuar fazendo isso com tanto vigor, cara? Porque eu vejo, cara, assim, que me com muito inspira, vigor. Minha família, assim, minha mãe, minha irmã, primeiramente, eu quero ver elas vivendo bem e felizes, assim. E o que me inspira também é isso, cara, o que me incomoda bastante, falando assim, é o genocídio da juventude negra, assim, o povo negro, né, eu me considero um homem preto, tal. Não só eu, né, a polícia me considera, né. Não tem jeito, cara. Não tem como, se eu sair na rua sem identidade, eu brinco, assim, na hora do almoço. É uma brincadeira até séria, cara. Hoje mesmo eu brinquei com uma coisa séria, assim, que eu falo com as meninas lá do serviço, né, as grandes mulheres que trabalham comigo lá.
se eu sair sem identidade para ir comprar alguma coisa no supermercado, é um risco que a gente corre. Uma coisa que me incomoda é não poder correr a qualquer momento, assim. Se eu correr na rua, eu posso tomar um tiro, porque preto correndo é ladrão. Isso não sou eu que estou dizendo, não, tá exagerando. É isso. Infelizmente é isso. E o que me inspira é lutar para que isso mude, assim. O que me inspira é... Que nem eu brinquei hoje. Comprei uma balança para pesar as coisas. Agora eu sou fitness, né? Pesar. Vai meter o shape, né? Pois é, pesar. Aí eu falei assim, nossa, se a polícia me para, vai achar que essa balança eu vou pesar outra coisa. É uma coisa séria, violenta, cara. O fato de eu brincar com isso é muito violento. Então é isso que me inspira, com que um dia isso mude nesse país e no mundo, assim, né? Porque, como a gente já falou aqui, não é coincidência, né? As pessoas negras que estão lá lutando, né? Sistema carcerário. As pessoas negras que são as que mais morrem. E é isso, que me inspira é isso. Contribuir, eu sei que isso não vai mudar de uma hora para outra, mas contribuir com que isso mude ao longo do tempo, assim. Isso tudo me inspira, minha família é isso. Quais os valores que você carrega com você, assim? Cara, os valores foi um pouco do que eu disse aqui, né? Que não tem dinheiro que pague, assim. O dinheiro não vai conseguir suprir tudo isso, essa luta, né? Mas é isso, a humildade, eu acho assim, que a gente tem que ser humilde, não no sentido de se colocar como inferior, mas no sentido de nos colocar superior a ninguém, assim, todos nós temos, mas isso daí não é mentira, né? Que não é, pelo contrário, não é a meritocracia, né? É uma humildade de sempre estar aprendendo. Não de subserviência, né? Isso. Isso, de sempre estar num lugar de aprender com o outro. Todo mundo tem um papel na sociedade, assim, contribui para a sociedade, independente do que faz, com que trabalha e tal. Então é isso. Para mim, a principal questão é a questão da humildade, que é aquilo que está lá nos direitos humanos, né, naquela convenção, mas que realmente isso na prática mesmo, assim. A humildade, não tentar passar por cima do outro, tirar vantagem, isso não é legal. E pra mim é isso que é importante. Assim. Uma maravilha, cara. A gente tá chegando no final do Hermes Cabral aqui. É uma alegria te receber aqui, sinceramente. Eu falei com você, eu faço um roteiro. Mas eu acredito muito também no que o outro tem pra contar, sabe? Então por isso que a gente deixa fluir um pouco mais. E antes de chegar nos encerramentos finais aqui, eu queria... agradecer você que está acompanhando essa live até agora. Vou pedir mais uma vez para compartilhar, seguir. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui. E queria agradecer também aos nossos parceiros, antes de chegar no final, a Ruana Camisetas, que fez essa malha aqui. Pô, isso aqui é top, viu? Que isso, hein? Vou ainda mais você que está indo para academia agora, essa malha aqui, você transpira, depois ela fica fina, cara. Um pouco odor, absorção muito boa do suor. Quer dizer, agradecer a Ruana Camisetas, a Mendocá, que é a nossa parceira, que é o Willer, ao Núcleo do Sorriso, a Next Phone. Deixa eu ver se ficou mais alguém aqui. E queria agradecer também a Casa do Podcast, que esse espaço legal que nos recebe aqui com muito carinho. Inclusive, vocês quiser gravar um conteúdo, só entrar em contato com a Casa do Podcast. E nós estamos também no Apoie-se. Você que gostaria de colaborar com o nosso projeto, para a continuidade dele, a gente está lá no Apoie-se, a gente vai deixar o link na descrição também. Ô Ângelo, meu caro, chegamos no final aqui. Foi bom saber da sua postura na vida, sabe? De muito protagonismo, sabe? De muita presença. E você não terceiriza viver. E é muito importante isso, sabe? Assumir a própria rédea da própria vida e não de maneira bitolado, mas de maneira consciente e estratégica. Isso é muito importante ver, porque eu vejo seus movimentos e hoje te escutando aqui de maneira mais atenta, eu percebi que você vive de maneira estratégica. Você não perde tempo e você sabe exatamente o que você quer. Eu queria que você deixe. Você tem interesse em ter filho? Tem? Qual que é a sua... Tenho sim. Não é uma prioridade. Não, entendi. Assim, isso é consequência. Né? Mas deixa uma mensagem para o futuro, para os jovens pretos. Se seu filho, se você tiver, ou sobrinho, ou um jovem preto que está agora escutando, ou que vai escutar uma mensagem que gostaria de ter escutado lá atrás. Cara, que o jovem preto, a criança, pode, né? Pode ser o que ela quiser, assim. Foi aquilo que a
que a Bia disse, né, quando ela ganhou a medalha de ouro, né, pretas e pretos do mundo, vocês podem, e é isso, né, não tem espaço mais para se achar inferior, não aceite que alguém te trate com inferioridade, que você pode ser o que você quiser, você pode ser um astronauta mesmo, assim, pode ser um político, pode ser um jogador de futebol, pode ser o que você quiser, isso é possível, vai ter as dificuldades, como tudo na vida tem as dificuldades, né? Pode ser que você pense no início que é isso que você quer ser, mas depois você vira outra coisa, mas você tem todas as condições de fazer a sua parte nesse mundo, contribuir da maneira que você quiser para esse mundo, ou da maneira que for possível, assim, porque a vida é isso, né? Vai te levando para uns lados, assim, mas é isso. Essa questão de inferioridade, que você não pode, não dá, porque você é preto, você nasceu na periferia e tal, você nasceu em berço de ouro, isso daí não existe. Isso aí é coisa que querem colocar na sua cabeça e vai para cima que é possível sim. Legal, cara, bom escutar isso. Você como um compositor, quer dar uma palhinha no gogó de uma música sua, não, uma parte, um trecho, ou soletrar uma música sua, que você acredita muito uma parte de uma música sua? É uma música que eu, depois da Terráqueos, eu fiz a Nego Doido. E aí tem uma letra de uma música que é Vai à Luta, que ele fala que ele pegou os livros e começou a estudar para entender o passado, compreender o presente e saber aonde tudo isso pode dar. Ele chorou, se emocionou quando então percebeu que poderia mudar o futuro, o presente dele e dos seus. Ele vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Nossa, que sensacional, cara. E satisfação, viu, de estar aqui nesse espaço. Uma alegria mesmo, cara. Verdade, né? Alegria mesmo, assim. E esse espaço é importante, assim, pra gente. É importante pra todo mundo, assim, né? Não só pra gente, mas pra todo mundo conhecer histórias novas. E é isso aí, né? E acabar influenciando a vida de uma pessoa positivamente, a pessoa se identificar, isso é legal demais. Daí, não, como eu já disse, não tem dinheiro que pague, né? E muito obrigado pelo convite, poder contar um pouco, assim, da minha trajetória, um pouco da minha vida e do que eu penso, assim. Deixa suas redes sociais aí pra galera te encontrar. O deixam Instagram, todas, viu? Deixam todas. São várias, né? E deve estar surgindo mais um aí, porque tá vindo um personagem, um palhaço goleiro, que é o Zig, né? Melhor goleiro do mundo. Tô lá com o nariz já e falta ensaiar mesmo. Mas no momento é @AngeloDiasBH. Esse é mais pessoal, assim, mas pode chamar lá. Tem o Neguinho Presidente, que esse daí é mais questão da política, mais desse espetáculo teatral também. E tem a Rádio Griote, né? Escreve assim, fala griot, mas é esse da web rádio, né? Que é essa parte da comunicação, assim. São esses. E estão lá no TikTok também, no Kawaii, né? Todas essas redes, assim, que são espaços que a gente, essas redes são espaços que a gente tem que estar, tem que ocupar, né? Seja fazendo o que você gosta de fazer humor, faça humor, gosta de falar sobre sua vida, fala sobre sua vida, a nossa vida é engraçada mesmo, e vender alguma coisa, é isso, a gente tem que estar nesses espaços, né? Que são espaços de poder também. Exatamente, Carol, uma alegria te receber aqui mais uma vez, seja sempre bem-vindo, não é mesmo, Cabral? E o pessoal aí, ó, escutaram a história do Ângelo Dias, o Neguinho Presidente, mas muito mais do que isso, um homem muito letrado, estudado e muito focado, né, e obstinado nas questões que ele acredita. Mais uma vez agradeço aos nossos parceiros, a Mendocá, Núcleo do Sorriso, Next Phone. Quem tem interesse em ajudar o É Mesmo Cabral no Apoia-se, a gente vai deixar o @ aqui. E a casa do podcast, que nos recebe com muita alegria. Deixa eu ver se faltou mais alguém aqui. E a Ruana, que é a nossa parceira aqui. Eu tô vestido de Ruana Camisetas. Os nossos amigos ali, Márcio e Bolão, com essa malha algodão egípcio. Aí, top, viu? Você que tá querendo meter o shave, pode usar a Ruana Camisetas. E agradeço também a nossa produção aqui, Mariana Salles, que com muito carinho elabora esse cenário aqui, criativo, né? Um artista, né? Um artista, com certeza. Um artista. Que deixa a gente à vontade, né?
Isso mesmo. Isso é muito importante, assim, pra gente poder ficar Acolhedor, tranquilo, né? pra conversar, acolhedor. É isso mesmo. Agradeço o Ângelo Dias mais uma vez pela presença. Tamo junto. Seja sempre bem-vindo e quando quiser pode voltar, viu? Tiver com novos projetos aí. Pode ter certeza, viu? Os projetos vão surgindo, né? As ideias, a gente não aguenta ficar quieto. E mandar um salve aí pra todo mundo, assim, primeiramente família, os amigos, Ben Johnson, que falou, dando salve lá. Ben Johnson, a galera do teatro que a gente aprende junto, né? Que são os meus mestres também, a Cox Companhia Teatral, Ben Johnson, toda essa galera aí que a gente constrói junto. Isso que é importante. A gente nunca tá sozinho, né? A gente tá junto dessas pessoas que estão com a gente na vida. E acreditam na gente, né? Sim, com certeza. Galera, ó, muito obrigado aí pelo episódio de hoje. Sigam nosso @ em todas as redes sociais. A gente vai deixar na descrição. Compartilha, sem limite. Compartilha. E um beijo a todos. Fiquem com Deus.